Olá, meus queridos alunos, preparados para mais uma aula de mecanização agrícola? Eu, professora Patrícia Crivellari, vou dar continuidade hoje à nossa disciplina, compartilhando a tela com vocês. Hoje vamos falar sobre seleção da maquinaria. Pessoal, eu já falei isso aqui, então a gente vai fazer uma revisão e aprofundar também mais um pouquinho, ok? Então, qual que é a definição de seleção de maquinaria agrícola? É a escolha de tratores, máquinas, implementos que executem da melhor maneira e no tempo estabelecido as operações agrícolas programadas. A nossa primeira semana de aula foi quase 2 semanas, 1 semana e meia de aula falando só das operações agrícolas. E qual que é o objetivo de se fazer uma seleção? Encontrar no mercado de máquinas as que possuem maiores possibilidades de executar eficientemente as operações requeridas. E aí eu fiz um comentário sobre o eficientemente, que é no quesito de sustentabilidade na agricultura. Então, tem que ser economicamente viável, né? Tem que ser ambientalmente correto e também tem que ser socialmente legal. Basicamente isso, ok? E isso já vem sido estudado por Miele desde 1974. Essa seleção, né, já vem sendo estudada cientificamente por muitos pesquisadores, como uma forma de selecionar as máquinas, os conjuntos, né, mecânicos de maquinarias para os produtores, de forma que que as operações fossem mais eficientemente realizadas. E aqui nós trouxemos novamente a fundamentação, que seria a perfeita caracterização das operações a serem executadas, que já estudamos, adequada avaliação das características de desempenho operacional e econômico, que também já estudamos, e vamos aqui aprofundando um pouco mais. Então, sabemos que as diversas operações de campo realizadas com máquinas agrícolas devem ser executadas como? De maneira racional, a fim de facilitar a utilização econômica das máquinas. Porque o produtor quer o quê? Lucro. Nunca se esqueçam disso, gente. A seleção de máquinas agrícolas é um assunto complexo devido ao elevado número de fatores envolvidos e de alternativas a considerar. Lembra daquele quadradinho? Lá na frente, na verdade, é um gráfico de pizza. Lá na frente eu vou lembrar vocês desse gráfico que eu já comentei sobre ele. Todavia, uma definição clara e objetiva dos propósitos visados, como a seleção da maquinaria agrícola, permite o delineamento de roteiros que conduzem a uma solução racional do problema. Opa, consigo selecionar de uma forma econômica, viável e que resolve o problema de todo mundo. Então, no momento da seleção de máquinas agrícolas, devem ser observados 3 pontos principais: o mercado de máquinas agrícolas, a capacidade operacional, que a gente vem falando dela até hoje, né? E o custo operacional. Então, aqui a gente vai falar um pouco mais do mercado de máquinas agrícolas. Então, na escolha de espécimes, os seguintes fatores devem ser considerados: a marca. Então, a marca é o nome que o fabricante dá às máquinas que produz para diferenciá-las das similares, confeccionadas por outras fábricas. Em geral, é dada pelo nome da firma fabricante. Por exemplo, o trator da marca Valmet é fabricado pela Valmet do Brasil S.A. E o arado Tatu é fabricado pela Marquesan. Em quase todos os países, as marcas são registradas no Departamento de Patentes de acordo com a legislação específica. Os direitos dão ao proprietário da marca registrada prerrogativas exclusivas para o seu uso. Então, apesar disso, sabe-se que um fabricante de máquinas agrícolas
Somente após muitos anos de trabalho e altas somas investidas em experiência e melhoramento dos seus produtos, consegue estabelecer uma boa representação e conceito da sua marca. Ela ficará conhecida dessa forma por meio do comércio local, nacional e até em âmbito internacional, se o cara for realmente bom e desenvolver um produto de excelência. Então, o fabricante tradicional fará o possível para manter a sua reputação, com certeza, e garantir o prestígio da marca de seus produtos, uma vez que tal posição não se ganha de um momento para o outro, nem pode ser comprada, mas é adquirida com o tempo, dedicação e trabalho honesto, como tudo na vida. Então, guarde essa palavra. Tem que ser dedicado e tem que trabalhar honestamente. Além de que as coisas, para darem certo, levam um pouco de tempo. Na escolha da maquinaria agrícola, é recomendável iniciar pela marca, averiguando qual o seu conceito e tradição. Máquinas de boa marca são produzidas com esmero. Se houver algum problema, certamente trar-se-á de um descuido casual, prontamente sanado pelo revendedor ou fabricante que tem o maior interesse em manter a qualidade da marca. E também deve-se levar em consideração o modelo. O que é um modelo? Ele constitui um designativo para certo grupo com características particulares, que diferenciam máquinas do mesmo tipo. Por exemplo, o trator é um tipo de máquina fabricado pela Massey Ferguson. Todavia, distingue-se pelos modelos o MF265 e o MF275 e o MF290. Então, cada um é uma marca diferente. Cada fabricante tem um modelo particular de designar os modelos dos diferentes tipos de máquina de sua linha de produção. Geralmente, essa designação é feita por combinações de letras e números com significados especiais. Por exemplo, os arados da marca Jumil, que a gente já falou sobre ele em algumas das aulas, né, do modelo AF4 e AR3, diferenciam-se pelo primeiro ser um arado fixo, de 4 discos, e o segundo, um arado reversível, de 3 discos. Então, aqui, nós temos essa designação, né, através das letras. Então, arado fixo, de 4 discos e arado reversível de 3 discos. Para máquinas agrícolas, geralmente não se vincula modelo com ano de fabricação, como ocorre nos automóveis, caminhões, uma vez que os modelos não surgem anualmente. Na seleção de máquina agrícola, é importante considerar o modelo objeto de análise devido às seguintes razões. Existem diferenças de características técnicas mais ou menos profundas entre os modelos, resultando que um mesmo tipo, de mesma marca, poderá apresentar modelos cujos comportamentos sejam totalmente diversos. Por exemplo, a potência disponível dos tratores e potência necessária para acionamento dos implementos. E também é possível que certos modelos de determinadas marcas sejam deficientes, mas poderá existir um novo modelo ou modelo especial que se adapte perfeitamente a determinadas condições operacionais. E também ainda existem alguns modelos de máquinas e implementos montados que melhor se adaptam a determinados modelos de tratores, e a compatibilidade implemento-trator é fundamental para o desempenho do conjunto. Então, o modelo também é muito importante levar em consideração no momento de selecionar o meu conjunto de máquinas. Garantia e assistência técnica, e aí é bem importante mesmo, gente. Antes de decidir sobre a compra de certa marca e modelo do trator e implemento, é necessário verificar as condições que o revendedor oferece com relação à assistência técnica. Um indício que se pode contar com boa assistência técnica é, ao visitar o revendedor, notar os seguintes pontos: estoque razoável e bem organizado de peças de reposição,
equipe de mecânicos devidamente treinados na fábrica. Então, também temos que notar os certificados, os diplomas de curso. Então, geralmente, eles colocam isso bem visível para todo mundo ver. E é muito importante que a gente faça isso também, né? Se a gente se qualificou, poxa, vamos mostrar aí. Galpão ou oficina de reparos e revisão bem equipada e devidamente organizada. E também a possibilidade de atendimento na propriedade agrícola, e aí é bastante importante, porque às vezes o produtor não tem um mecânico disponível lá na sua fazenda, e aí ele vai depender de o atendimento do revendedor lá da sua máquina, do seu produto, da sua marca. Então, é importante a gente escolher, de preferência, uma máquina, né, um trator ou implemento que tenha assistência por perto, tá? Senão você vai perder a sua janela, vai complicar, vai ficar 1, 2 dias parados e vai apertar a sua janela, vai ficar bem complicado aí para o produtor. Então, quando você for recomendar, ou quando você que for o produtor for selecionar a maquinaria, pense na assistência técnica também. Padronização da frota. A padronização da frota de máquinas, especialmente de tratores, é uma das preocupações de muitos empresários rurais. Todavia, essa padronização, embora possa trazer muitos benefícios, também apresenta desvantagens, né? A padronização dessa frota tem como vantagem facilitar o treinamento tanto de mecânicos como de operadores, uniformizar os cuidados e tarefas de equipe de manutenção, contribuir sensivelmente para o aprimoramento de operadores ou tratoristas e simplificar a organização e funcionamento do almoxarifado de peças e da oficina de reparos e manutenção. Porém, tem também desvantagens, que geralmente as fábricas de máquinas agrícolas não oferecem número suficiente de tipos e modelos de uma mesma marca, a fim de atender adequadamente a todas as modalidades de trabalho. E, às vezes, ocorrem situações em que determinadas máquinas não aplicadas são aplicadas sob condições operacionais inadequadas, né? E isso não depende só do operador também, gente. Às vezes é a única máquina que tem lá e vai ter que ser aquela lá mesmo, né? Então, tem isso também. E reduz sensivelmente a liberdade de aplicação de novos modelos de máquinas e implementos, enquadrando o sistema de máquinas agrícolas num esquema rotineiro, sem possibilidade de evolução rápida, né? Se eu tiver que padronizar tudo, então, como é que eu vou evoluir? Então, é para se pensar aí, tá bom? E a capacidade operacional de máquinas agrícolas que a gente vem vendo, bastante tempo, né? A quantidade de trabalho que as máquinas e implementos agrícolas são capazes de executar por unidade de tempo. Denomina-se capacidade operacional, capacidade de campo, capacidade de trabalho, então tem um monte de nome para a mesma coisa, né? E aqui ele fala sobre a capacidade de campo teórica, que é a razão entre o desempenho da máquina, da área trabalhada e o tempo efetivo, como se a mesma trabalhasse 100% do tempo na velocidade nominal, utilizando 100% da sua largura nominal. Então, normalmente expressa em hectare por hora. Lembrando, né, que a capacidade de campo teórica não considera a eficiência, que é o meu fator E. E aí, que é o que diferencia da capacidade de campo efetiva, né, que é a razão entre o desempenho real da máquina, a área trabalhada e o tempo total no campo. Também expressa por hectare por hora. E aí, ela apresenta ali a eficiência daquela máquina. E ainda temos um outro conceito que a gente nem vai utilizar, mas é importante que vocês saibam que tem, que é a capacidade efetiva de manipulação, que é a quantidade de material realmente manipulada ou processada pela máquina por unidade de tempo. Geralmente é expressa em tonelada por hora. A gente não vai utilizar nesse momento, tá? Mas é importante que vocês saibam de tudo que vocês puderem saber. Então, o máximo de conhecimento que vocês puderem adquirir, gente, aproveite, vai atrás e procure isso. Então, esse é o meu papel aqui, mostrar para vocês as informações que estão já disponíveis na internet. Tempo total de campo é a soma do tempo operacional efetivo com os tempos perdidos.
Então, o meu tempo total de campo é igual ao tempo operacional efetivo, o que é isso? É o tempo durante o qual a máquina está realmente desempenhando a função para a qual foi projetada. E o tempo perdido, que são as perdas de tempo que ocorrem durante o trabalho da máquina no campo, as quais podem ser consideradas esporádicas, como, por exemplo, perdas causadas por obstruções no caminho, embuchamento, ajuste ou reparos em operações, parada para descanso, e também as periódicas, como as manobras de cabeceira, né, que é um tempo perdido isso aí, não está realizando a operação que é para realizar, mas é necessário. O abastecimento de depósitos de adubo e semente, abastecimento dos tanques das máquinas aplicadoras de defensivos, descarga do produto colhido, reabastecimento de combustível, lubrificação. Então, o tempo gasto com o deslocamento de ida e volta ao campo, presta atenção, o acoplamento, desacoplamento, manutenção preventiva e corretiva, verificações das diárias não é incluído para o cálculo do tempo perdido na determinação de eficiência de campo, que é aquele meu F, das máquinas agrícolas, e deve ser estimado para cada caso em particular, considerando a habilidade do operador e a distância entre o galpão de máquina e campo. Então, dessa forma, no momento da determinação da jornada diária de trabalho, deve-se considerar o tempo operacional de campo separadamente do tempo para a preparação da máquina. E aí, a eficiência de campo, que é aquele meu Fzinho, ou aqui também expresso por E, é a razão entre a capacidade de campo efetiva e a capacidade de campo teórica, ou a razão entre o tempo operacional efetivo e o tempo total de campo, que é aquilo que a gente acabou de ver. Então, eu coloquei de novo aqui para vocês verem que tem outras formas de calcular essa eficiência de campo. A gente fez até hoje essa aqui, né, gente? A gente já fez nos exercícios, né, das aulas passadas, a gente já fez essa primeira aqui. Essa aqui a gente vai ver mais para frente. Uma maneira para se reduzir custos de produção é aumentar a eficiência de campo das operações de máquinas agrícolas. A eficiência de campo durante determinada operação pode ser calculada a fim de se detectar pontos de estrangulamento com o objetivo de aumentar o tempo efetivo e, consequentemente, aumentar também a eficiência de campo. Opa, se eu estou trabalhando mais e tendo menos tempo ocioso, a eficiência da minha máquina aumenta também. Para os cálculos de capacidade de campo efetiva, só poderá ser computado o tempo de serviço depois que a máquina já estiver no campo. O tempo gasto para a regulagem da máquina no galpão, acoplamento do implemento ao trator, manutenções periódicas, reparos e deslocamento até o campo não são incluídos, a gente já falou, né? Devem ser, portanto, bem rápidos e os deslocamentos restritos ao mínimo necessário para que a máquina entre em sua fase rentável. A localização do galpão de máquinas mais próximo possível do campo de produção, o modo de divisão dos campos, a boa distribuição dos insumos a ser utilizados no terreno e operadores das máquinas e pessoal de campo bem treinados são exemplos de como proporcionar melhor aproveitamento do tempo total disponível e, consequentemente, também melhorar a minha eficiência de campo. Substanciais melhorias podem ser obtidas na eficiência de campo pela análise e variação da maneira de executar as operações. É natural que o modo de realizar as operações no campo esteja intimamente relacionado com o tamanho e a forma da gleba. Olha lá, o objetivo primário é estabelecer uma maneira eficiente para reduzir a quantidade de manobras, que são aquelas de cabeceira, e a distância percorrida também lá na virada. Normalmente, o implemento reversível e montados no engate de 3 pontos proporcionam viradas com distâncias reduzidas e mais rápidas. Aqui,
o gráfico de pizza, que não é bem um gráfico, né? Mas são os fatores que afetam a seleção das máquinas agrícolas. Já comentei sobre todos eles. Aqui eu selecionei alguns que são geralmente os mais importantes, né? As necessidades pessoais, as estratégias de reposição. Então, eu dou preferência para os produtos ou que sejam mais baratos, ou que não percam o valor de revenda, de manutenção, etc. Implementos disponíveis, capacidade de trabalho, né? Então tem que ser eficiente, né? Tem que trabalhar bem. Assistência técnica, que é muito importante, porque quando eu estou trabalhando, é quando estraga a minha máquina, e aí eu preciso de arrumar isso aqui, ó, para ontem. E também os custos, né? O mínimo de custo possível, tá? Mas todos esses outros fatores são muito importantes. E aqui é só relembrando, já mostrei para vocês. Análise operacional, então, que faz o levantamento das operações que a gente já estudou. E a determinação das épocas de realização, que é as janelas de trabalho. Então, na internet, vocês acham por local, localidade, quais são as janelas de trabalho, né, das operações, né, para cada cultura, para cada cidade ou para cada estado, etc. Então, o que fazer, como fazer, quando fazer, com o que fazer, eu também já comentei, mas só lembrando vocês. Então, o que fazer? Caracterizar as operações a serem realizadas, como definir o método de trabalho e a maneira de executá-lo, então vai ser manual, vai ser mecanizado, etc. Quando fazer? Então, ordená-las cronologicamente em função das condições climáticas, que são as janelas. E com o que fazer, que é a escolha das máquinas, que é o que a gente está vendo hoje, a seleção e o dimensionamento. Então, com o que e como fazer, então, a caracterização das operações. Aqui a gente já deu esse exemplo, né, que é do sistema de produção de plantio direto, ou semeadura direta, e aí tem as operações principais, a semeadura das plantas de cobertura, milheto, crotalária, braquiária, aqui depende, capim-sudão também pode ser, dessecação, né, que vai ser a pulverização, a semeadura, né, da cultura principal, que no caso a soja, os pratos culturais, que vai ser adubação de cobertura, inseticidas, né, fungicidas, herbicidas, etc. E a colheita. E lá, em último caso, também pode incluir o transporte. Aqui, quando e como fazer, e com o que fazer, que é a época de realização das operações. E aí vem o calendário agrícola. A gente já viu sobre isso, eu vou passar aqui um pouco mais rapidamente. E aí a intensidade operacional em hectare por dia, que seria também o ritmo que seria exigido, né, de acordo com o período que eu tenho para fazer o meu trabalho e a área que eu tenho para fazer isso. Então, aqui, só mostrando para vocês rapidamente, planejamento para a seleção de máquinas. Então, inicialmente, tem-se que fazer essa análise operacional e o desempenho das máquinas. E aí, o desempenho operacional das máquinas leva em conta o quê? A estimativa do tempo disponível, a estimativa do ritmo operacional e a estimativa da capacidade operacional, que é o que a gente tem feito bastante na nossa disciplina, tá? E aí eu vou falar um pouquinho aqui da diferença entre a capacidade operacional e o ritmo operacional. E o tempo disponível, que é o que a gente vai estudar um pouquinho mais nessa aula e na próxima. Então, a estimativa do tempo disponível, também conhecido como TD, é o tempo disponível no período, em horas, o N aqui em número de dias, o NDF, que é o de domingos e feriados, que não há expediente, o NU, que é os dias úmidos do período, os impróprios, que daí depende do clima, e aí você não pode realmente trabalhar, e o HJ, que é a jornada de trabalho. E aqui tem alguns trabalhos realizados, né, sobre o número mínimo de dias agronomicamente secos esperado em cada mês do ano e para 2 tipos de solo. Então, aqui os dias por mês que pode ser trabalhado. É um exemplo aqui de São Paulo. E a estimativa do ritmo operacional? Então,
a gente vai ver aqui que vai dar em hectares por hora também. O meu ritmo operacional, que é igual o que a gente tem trabalhado, né? Capacidade de campo, capacidade de trabalho ou a capacidade operacional, que a gente tem falado ali mais ou menos como a mesma coisa. Porém, a minha capacidade de campo é a área trabalhada, que já foi trabalhada, e eu já calculei o tempo para que a minha máquina faz aquele trabalho, né? Então, se eu falar 0,33 hectares por hora, então, aquele conjunto trator-implemento vai fazer 0,33 hectares em 1 hora. Eu já calculei isso. A gente vai entender como se fosse uma coisa já estabelecida, digamos assim, ou que eu já calculei. E aí, o ritmo operacional, ele é uma coisa mais do futuro. Por exemplo, é a área a ser trabalhada. Então, isso aqui é como se fosse um planejamento para o futuro, entendeu? Então, eu tenho 300 hectares e o tempo disponível é 1 mês. Então, aí eu calculo aqui, né, com a minha fórmula, quanto tempo que eu vou ter para trabalhar com essa área. Por isso que quando o pessoal vai fazer a semeadura, o pessoal trabalha até de fim de semana, feriado, etc., porque a janela tem que ser feita ali, naquilo ali. E quando as máquinas não são bem selecionadas, não são bem dimensionadas, aí o produtor fica mais louco ainda, né? Porque ele quer trabalhar 25 horas por dia. Estou exagerando um pouco, mas para vocês entenderem que é importante vocês selecionarem bem a máquina do campo com o tamanho da área. Então, se precisar de mais uma máquina, é melhor ter mais uma máquina do que depois ficar louco lá para trabalhar. E depois ter que pagar hora extra e ter problema com o operador que não quer ir, que bebeu e está passando mal, etc. E aqui temos o gráfico de Gantt, que a gente já falou, que é da previsão cronológica da rotina operacional para as operações envolvidas na implantação e condição da cultura. Então, aqui é de cana, mas pode ser para qualquer cultura, um gráfico nesse sentido. Tá? E aqui uma informação importante que eu devo sempre levar em consideração na hora de eu calcular ali o tempo disponível, né? Então, para que um dia seja considerado trabalhável devido ao clima, e aí o fator aqui é o clima, é necessário que a umidade do solo seja menor ou igual a 90% da disponibilidade máxima de água que o solo pode ter. A precipitação ocorrida no dia seja menor que 5 milímetros. A precipitação no dia anterior menor que 10 milímetros. E não haja persistência do mau tempo, isto é, a precipitação do dia anterior seja maior que 2 milímetros e do dia trabalhável não seja superior a 0,2 milímetros. Né? Então, não pode ter tanta umidade, porque senão ocorre aquilo que a gente já comentou, que é a pegajosidade, patinação, que aí vai dar problema também na hora que eu for trabalhar. Então, não é adequado e isso daí é um dia perdido também. E aqui eu vou comentar mais um pouco sobre a estimativa da capacidade operacional em relação ao ritmo operacional. Então, se o ritmo operacional é igual à capacidade operacional, um conjunto só será necessário. Se o ritmo for maior que a capacidade, será necessário mais de um conjunto, né? Porque o ritmo que eu preciso é bem maior do que o que eu tenho. Então, eu vou precisar de mais conjuntos para poder trabalhar e conseguir me adequar àquela janela que eu tenho, por exemplo, para semeadura ou para colheita. E se for menor, opa, está superdimensionado. Então, eu tenho aqui uma informaçãozinha que o número de conjuntos necessários é o ritmo operacional dividido pela capacidade operacional. E essa capacidade operacional vocês já sabem fazer. E o ritmo também, né?
porque vocês têm a área lá de vocês, por exemplo, 300 hectares, e eu tenho um mês para fazer aquilo ali, vou tirar os fins de semana, vou tirar os dias chuvosos e eu vou ter ali o tempo disponível, que é melhor que eu coloque em horas, como a gente já viu ali. Então, eu vou dividir um pelo outro e eu vou ver como que vai ser o número de conjuntos. Então, tá suficiente? Vou precisar adquirir mais? Ou eu tenho muito? Posso até vender e fazer dinheiro, né? Ou alugar, etc. E aqui é importante lembrar que, para selecionar máquinas agrícolas, devem-se considerar 3 pontos: a área ser mecanizada, as eficiências de campo e as velocidades de trabalho para as operações a ser executadas. Então, temos que respeitar as velocidades de trabalho também de cada implemento, o tempo disponível para a execução das operações, que é a TD que a gente viu ali atrás. E o que mais que eu levo em consideração? A jornada diária da máquina no equipamento, né? Que é a jornada, o HJ, que é a jornada de trabalho, pode ser 8 horas por dia, 10 horas por dia. O número total de dias para execução da operação no campo, o número de dias perdidos, o número de dias de final de semana e feriado também é perdido, e o número de dias perdidos devido ao clima. Então, aqui a gente finaliza e eu venho numa próxima aula com exercícios para vocês fixarem um pouquinho mais a matéria, beleza? Até a próxima.